Muito bem, meus amigos. Então, hoje, 30 de janeiro, nós vamos dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a mediunidade, buscando o capítulo onde nós estávamos, que vai tratar de aspectos bem significativos para o nosso melhor entendimento quanto às reuniões mediúnicas. Então, aproveito para dar as boas-vindas a todos. Gostaria de dizer que pessoas queridas, amigas, que fazem parte de um outro grupo, de um outro estudo, estão vindo para conhecer o grupo de estudo da mediunidade e somar a partir de hoje conosco. Então, nós teremos durante a reunião, dentre aquelas que eu vou citar, algumas que estarão presentes já hoje. Temos a Rita, a Estefânia, a Cristina, a Mônica, a Vera, a Beth e a Nani. Se elas já estão, boas-vindas, ou vamos recebê-las logo a seguir, meus queridos. Então, eu vou pedir, como de costume, que a Luciana possa cantar uma música à escolha dela, para depois fazermos a prece de abertura. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chama, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir andando, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá
na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar junto a ti. Buscarei outro mar. Muito bem, Luciana. Queria apenas lembrar para os amigos que esta é uma música muito linda que ela escolheu e que se refere a Pedro, apóstolo, pescador em Cafarnaum, quando ele aceita o convite de Jesus, convite este que, claro, foi aceito, como vocês sabem, e que mudou definitivamente a vida de Pedro e a trajetória deste espírito que nos acompanha até hoje. Então, muito obrigado, Luciana, pela inspiração e uma espécie de devolução, não é? Porque eu havia também postado esta música hoje pela manhã no Facebook, de tal maneira que quem quiser escutá-la de novo, é só vir para a gravação que está sendo registrada e prestar ainda mais atenção à letra, porque ela é muito bonita. Então, vamos juntos, queridos, nós que já estamos presentes, elevando os nossos corações a Deus e a Jesus, em profunda gratidão por tudo que temos recebido nesta vida, como conteúdos próprios para o nosso aperfeiçoamento, tanto quanto um convite maravilhoso para que nos tornemos pessoas melhores, buscando o rumo norte que o Evangelho do Mestre nos enseja na medida em que nos detemos a examiná-lo com todo o carinho. Que a reunião de hoje, toda ela de estudo, ela seja proveitosa não apenas para nós, que estamos encarnados, fazendo parte do grupo, mas também aqueles que os amigos espirituais convidam, trazem para nos acompanharem nos nossos lares, nos ambientes quaisquer em que, mais uma vez, na noite de hoje, nos encontramos. Que tudo transcorra de acordo com a vontade do Pai e, dessa forma, abraçados e em prece, lembrando-nos de todos os amigos espirituais e hoje, muito especialmente, de Pedro, nós possamos iniciar o estudo da noite. Muito obrigado a todos e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, só gostaria de lembrar da importância da água, quem desejar, para que tenha ao seu lado, para que cada um se beneficie dela e possa compartilhá-la também com familiares e amigos. Então, queridos, eu vou um pouco mais atrás para a página 85, quando na semana passada nós então iniciamos o capítulo que é chamado de tema número 1 do módulo 2 do programa 2, que é essa apostila que nós estamos lidando agora. E eu faço isto para que nós, de certo modo, ajudemos para que as amigas que estão vindo pela primeira vez, elas também situem-se melhor em relação ao capítulo que nós estamos vendo agora. Então, como vocês podem observar no título, nós vemos organização da reunião mediúnica no plano espiritual.
Então, qualquer um sempre pode ler a apostila toda, ler o capítulo quanto àquilo que nós já havíamos examinado. Então, fica o convite. Mas, da vez anterior, nós, então, fomos adiante e vimos dimensões espirituais da reunião mediúnica, já na página seguinte. E neste item, nós vamos ver 4 subitens. Não apenas as letras A, B, C e D, mas no item 1, numericamente 1, saneamento do ambiente físico. Lembrando com os amigos que isto cabe, o que nós estamos estudando na segunda anterior e agora, é algo que é comum a todas as reuniões mediúnicas, sejam elas realizadas no ambiente de uma residência de uma família, como aconteceu, aliás, já vimos isso tantas vezes nos tempos de Allan Kardec, quando ele estava presente com aquelas médiuns adolescentes, os pais das médiuns e outros trabalhadores daquela seara que deu ensejo ao próprio espiritismo, não é? Mas também muito mais comum em relação ao movimento espírita em qualquer lugar do mundo. No movimento espírita, nas instituições, nos centros espíritas e, claro, nas salas onde as reuniões mediúnicas acontecem, não é? Sejam elas as mais compatíveis com a educação mediúnica, o desenvolvimento, sejam elas de desobsessão, de assistência aos desencarnados, sejam elas de desobsessão especial, através de algumas variações naturais que existem nestas atividades de auxílio a encarnados e desencarnados, nessas reuniões em si, tipicamente mediúnicas espíritas. Então, item 1, repetindo, saneamento do ambiente físico. Item 2, já vimos também, proteção espiritual e magnética. Então, fica o convite para as nossas irmãs que não estavam na vez anterior conosco, quando puderem, façam uma leiturinha para estarem atualizando esses conteúdos para si. E aí o item 3, já na página 89, nós vamos retomá-lo daqui e vamos logo a seguir até concluirmos o capítulo este que estamos retomando agora. Item 3, assistência aos espíritos necessitados de auxílio. Nós também já vimos antes que existem outras reuniões com outros objetivos, mas na imensa maioria das reuniões espíritas no mundo, desde a codificação kardeciana até hoje, e em função da gravidade da situação espiritual no planeta Terra, é muito natural que tenha havido toda esta tendência, toda esta inclinação para que nós utilizássemos as reuniões mediúnicas para amenizarmos como que os dramas humanos individuais e coletivos de muitos anos atrás até os do contexto contemporâneo nosso. Muito bem. Uma das pessoas perguntou agora como ter acesso às reuniões anteriores e aos conteúdos. Talvez nem todo mundo tenha reparado, mas eu postei novamente hoje a apostila. E estamos exatamente nela, exatamente para que todos possam acompanhá-la. Se alguém entrou depois,
basta buscar as mídias do grupo e a apostila número 2 está lá. E nós estamos nela, portanto, na página 89. Está bem? Certo. Seguindo adiante. Oi. Fala do YouTube, porque as pessoas podem assistir as aulas gravadas que estão lá. Pode falar você. Todas as vezes a gente faz a gravação e coloca lá no YouTube do Reencontro. É @Sociedade Espírita Reencontro. Só buscar no YouTube que tem lá todas as aulas, todos os estudos das apostilas. Obrigado, Vivi. Então, retomando no item 3, o que o texto nos ensina? Os espíritos sofredores só são trazidos à reunião mediúnica após auxílio preliminar, conduzido por espíritos socorristas. É curioso nós lembrarmos que nós entramos na reunião, não é? De tal maneira que as coisas acontecem, vocês já devem ter notado, como se tudo estivesse arrumadinho e pronto. E de verdade está. Mas nós entramos na reunião para aquela hora, hora e meia, um pouco mais, para estarmos ali funcionando. Mas os espíritos benfeitores, os que supervisionam e cuidam de tudo, eles estão trabalhando há muito mais tempo, porque eles, de certo modo, já têm ideia das nossas pretensões, do ponto de vista, claro, das reuniões mediúnicas práticas. Que casos que nós vamos ver? Que dramas pessoais ou coletivos que aquele grupo está habituado a trabalhar, a se envolver, a lidar para beneficiar pessoas ou comunidades. Mas eles, estes espíritos socorristas, essa ideia do auxílio preliminar tem a ver com todos os detalhes, para que, durante a reunião em si, aí realmente as coisas melhores se deem a benefício de todo mundo. Seguindo adiante. Antes, durante e após o seu encaminhamento ao grupo mediúnico, recebem atenção e cuidados permanentes de espíritos benfeitores, dedicados trabalhadores do amor fraterno, que agem em comum acordo com a equipe mediúnica situada no plano físico. Esse acordo ele tem várias dinâmicas, e uma delas inclui quando nós, trabalhadores encarnados, desde que, claro, de boa vontade, sintonizados com a proposta de caridade que toda reunião mediúnica em si implica, né? No dia a dia, no desdobramento noturno, inclusive, nós estamos todos funcionando com o mesmo objetivo. Em alguns momentos de quando estamos podendo estar compondo com eles, de tal maneira que tudo é devidamente preparado. Outra lembrança importante quanto a tudo que nós estamos vendo desde a segunda-feira anterior é a ideia de que esse preparo ele é importantíssimo, não é? E há uma questão que é a questão no sentido de que cada grupo ele tem um início de atividades e ele vive um processo de evolução natural que depende dos componentes do grupo desde as primeiras reuniões, incluindo aqueles que venham a compor o grupo um pouquinho depois. E todos esses grupos, eles vão num crescendo de maturidade, de aperfeiçoamento, que advém da prática coletiva, como uma família, mas que depende do esforço
e do estudo doutrinário de cada integrante, que, por sua vez, claro, depende de cada um. Mas não apenas a busca pelos conteúdos doutrinários relevantes, espíritas, mas o estudo nos ajudando no crescimento, no amadurecimento do ponto de vista moral e espiritual. Por isso que sempre se disse outrora que um grupo, vamos dizer, atual, ele não é o mesmo, mesmo com os mesmos componentes, há 2 ou 5 anos atrás. Tanto quanto qualquer grupo hoje, não será o mesmo daqui a 2 ou 3 anos. Se espera um crescimento, um progresso, que depende do conjunto, mas todo o conjunto, por sua vez, depende, vamos dizer, do esforço individual de cada um dos presentes, não é? Então, vale a pena lembrar isso. Seguindo adiante. Entre os trabalhadores do plano extrafísico, leia-se do mundo espiritual, claro, o espírito Efigênio Vitor destaca a ação dos chamados arquitetos espirituais. Em cada reunião espírita orientada com segurança, temos-los prestativos e operantes, eficientes e unidos, manipulando a matéria mental necessária à formação de quadros educativos. Então, reparem, não é apenas uma estrutura física do outro lado, pensando nos centros espíritas abertos, né? Em que todos trabalham no mesmo ambiente, na mesma sala de uma instituição qualquer, além desses aspectos da estrutura física do outro lado do centro espírita, os aspectos da arquitetura do ambiente do outro lado, existem questões que são elaboradas, construídas, edificadas, às vezes na vizinhança daquela reunião, daquela noite ou daquela tarde. São esses arquitetos que estão formando quadros educativos com matéria mental dos presentes, tanto do plano físico, leia-se algo relacionável ao fluido vital, mas algo muito espiritualizado, tanto quanto deles próprios desencarnados, nos ajudando sempre. Por isso que é muito importante que cada trabalhador espírita, desde os estágios mais básicos, desde o início da sua participação num grupo mediúnico prático qualquer, ele estude bem os livros de Allan Kardec e, sobretudo, a obra monumental de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos, que é o que nós estamos tendo, porque estas apostilas, elas exatamente têm vários elementos bibliográficos. Existem outros além destes, mas estes, claro, são como que os mais importantes. Tá bem? Eu gostaria apenas de solicitar a cada um que, por enquanto, mantenha o seu microfone no modo silencioso, tá bem? Então, seguindo adiante, em cada reunião espírita orientada com segurança, temos-los prestativos e operantes, eficientes e unidos, manipulando o que é preciso em termos fluídicos, de matéria mental para o melhor nas realizações mediúnicas. Esclarece ainda Efigênio Vitor, esse orientador, que há na reunião mediúnica uma atmosfera ambiente, um centro mental definido, para o qual convergem
todos os pensamentos, não somente nossos, trabalhadores desencarnados do grupo, aos quais o instrutor se referia, mas também daqueles que nos comungam as tarefas gerais. Efigênio Vitor conclui suas informações com outras de inestimável valor. Nesse momento, eu gostaria de lembrar que essas providências, elas cabem para todas as qualidades de reuniões mediúnicas, sejam de desobsessão especial, seja de desobsessão por corrente magnética, seja de desobsessão com recursos e ferramentas da apometria. Todas as reuniões sérias, elas são como que devidamente preparadas pelas entidades espirituais e, além disso, com uma progressiva formação de recursos, porque, na medida que o tempo passa, cada reunião é mais proveitosa do que as anteriores, porque o grupo fica mais preparado. E, aliás, os dois grupos, o grupo dos encarnados e o grupo dos desencarnados. Seguindo um pouquinho adiante, ainda com Efigênio Vitor, esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo, de que se servem os trabalhadores a que nos referimos, estes, sobretudo, desencarnados, na extração dos recursos imprescindíveis à criação de formas-pensamento, constituindo entidades e paisagens, telas e coisas semi-inteligentes, com vistas à transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer. Para que se recuperem, é indispensável que recebam o concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. E para esse gênero de colaboração especializada são trazidos os arquitetos da vida espiritual, que operam com precedência em nosso programa de obrigações, consultando as reminiscências dos comunicantes que devam ser amparados, observando-lhes o pretérito e anotando-lhes os labirintos psicológicos, a fim de que, em nosso santuário, sejam criados, temporariamente, embora, os painéis movimentados e vivos, capazes de conduzi-los à metamorfose mental, imprescindível à vitória do bem. Então, este é, vamos dizer, um aspecto que, de certo modo, é pouco conhecido. Mas nós vamos, então, seguindo adiante. Já na outra página. É assim que, aqui dentro, em nossos horários de ação, formam-se jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros em que os nossos companheiros desencarnados sintam-se como que tornando a realidade pregressa, através da qual se põem mais facilmente ao encontro de nossas palavras, sensibilizando-se nas fibras mais íntimas e favorecendo-nos, assim, a interferência que deve ser eficaz e proveitosa. Acredito que vocês, quando
acompanharam a leitura, quanto à questão destes arquitetos e dos mais variados ambientes descritos no parágrafo, a ideia de que tudo isto depende de uma questão linda, até que já foi vista antes, mas para revermos outro dia, que é a ideoplastia. As formas pensamento. Um dia, aproveitando o ensejo, nós vamos até sair um pouquinho da apostila e vamos tentar um conteúdo mais aprofundado sobre a questão da ideoplastia nas reuniões mediúnicas sérias, nas reuniões mais úteis, envolvendo o socorro aos sofredores. Então, eu vou anotar para não esquecer de voltarmos a isso numa outra oportunidade. Delitos, dificuldades, problemas e tragédias que ficaram à distância requisitam dos nossos companheiros da ilustração espiritual muito trabalho para que sejam devidamente revisionados, objetivando-se o amparo a todos aqueles que nos visitam, em obediência aos planos traçados de mais alto. É assim que as forças neuropsíquicas de nosso agrupamento, referindo-se aos desencarnados agora, são manipuladas por nossos desenhistas na organização de fenômenos que possam revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos sofredores, ainda até então em trevas mentais. Às vezes, eles também se socorrem de artistas, de pessoas que tinham, quando encarnadas, habilidades para o desenho. Não tinham tido uma formação, vamos dizer, de graduação universitária em arquitetura numa cidade qualquer do mundo. Mas eram pessoas, são, não é, habilidosas em desenhos, de maior ou menor complexidade, em pinturas. Então, elas são requisitadas para fazerem parte destas questões úteis, que todas, no fundo, são para o socorro aos sofredores. Muito bem. Seguindo adiante um pouquinho, os espíritos que sofrem representam vasto contingente de almas sofredoras, portadoras de desarmonias variáveis em número e grau. Entre eles, há os que revelam dispor de conhecimento intelectual significativo, mas, por se acharem presos a teorias e ideias materialistas, preconceituosas ou equivocadas, sofrem muito. Mesmo com determinados patrimônios no campo da intelectualidade, porque o intelecto não é desprovido de afetividade, de evolução moral, é às vezes até algo que enseja verdadeiras tragédias humanas, pessoais e coletivas ao longo da história de cada um. Há também os que ocuparam posição de destaque na sociedade ou na família e que, defrontados pela nova realidade, revelam-se perturbados. Entre tantos necessitados de auxílio, André Luiz cita como ilustração a situação de alguns recém-desencarnados
que foram encaminhados a um grupo mediúnico, servindo-se dos esclarecimentos de Aniceto, anteriormente citado. Aqui eu gostaria de, antes de fazer a leitura sobre Aniceto, de nós lembrarmos que ele se referiu há pouco à situação de alguns recém-desencarnados. Então, lembrando que o movimento espírita no planeta Terra ainda é muito incipiente, as reuniões mediúnicas capacitadas para atendimentos aos recém-desencarnados é um quadro ainda muito aquém da necessidade do planeta em função do que acontece, por exemplo, nas últimas décadas. Só na pandemia, quantos milhões de desencarnados nestes últimos 3 anos, chegando ao mundo espiritual de uma maneira completamente despreparada, como já conversamos, como já vimos em reuniões mediúnicas com alguns de vocês, não é? Usando as ferramentas, inclusive do magnetismo, para um auxílio mais amplo, podendo, dessa forma, ajudar um pouco mais. Mas, mesmo assim, ainda somos muito poucos devidamente preparados para auxílios a um contingente tão grande de irmãos desencarnados, seja em função de acidentes, de guerras, de suicídios, de abortos, de tuberculose, de malária, de fome, de miséria, não é? Em qualquer lugar do mundo. Por isso que todo preparativo para que as reuniões mediúnicas sejam capazes de ampliar os horizontes de atendimentos ao mundo espiritual muito sofrido, é algo que a espiritualidade mais linda do planeta Terra se empenha para que nós consigamos fazer um pouco mais ao longo de qualquer intervalo de tempo. Sigamos. Agora com o Aniceto. Em maioria, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão mediúnica. Vocês não fazem ideia do que é a chegada de vítimas de todos aqueles dramas citados, se deparando com a vida após a morte, imediatamente ou algum tempo após a desencarnação recém-vivida, por causa do despreparo, por causa do desconhecimento sobre a realidade do outro lado e por tudo que sofreram nas imediações do processo da desencarnação de cada um deles. Seguindo, as senhoras em pranto eram numerosas. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Algumas entidades, não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Muitos, disse-nos o mentor Aniceto, não concordam ainda com as realidades da morte corporal, porque muitos nem se deram conta e não se darão tão cedo de que desencarnaram e que estão vivendo, estarão vivendo vidas com padrões diferentes na erraticidade. Mas quando se deparam com a ideia da morte, da sobrevivência, muitas vezes não entendendo quase nada do que
espera por elas, por eles, as reações emocionais, mentais, psíquicas são muito variadas, mas são muitas vezes tristes de se ver, requerendo, claro, toda a assistência, todo o amor, todo o acolhimento, para que logo esse processo de adaptação se conclua. E toda essa gente está prisioneira da ideia de enfermidade. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes de sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem. No entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. E quando nós comentávamos e quando fazemos a leitura das narrativas da obra de André Luiz, quando, por exemplo, vocês vão recordar a prece de Ismália no livro Os Mensageiros, vocês vão ver a situação nesse conjunto das descrições de André Luiz, das experiências que ele teve do outro lado, há décadas atrás, trazendo para nós como que as coisas são no mundo espiritual, na vizinhança da vida humana no plano físico. E o quanto, se nós lembrarmos, tudo, ou quase tudo, está para ser socorrido, iluminado pelos recursos espíritas, não apenas pelos recursos de amor e boa vontade, porque reuniões mediúnicas sérias não acontecem apenas nas sociedades espíritas, mas também em outras crenças, muito conhecidas, aliás, no Brasil, mas em outras que nada tenham a ver com a mediunidade, com o contato direto, formal, consciente com o mundo espiritual, a oração, independentemente de crentes, trabalhadores, sacerdotes, de religiões monoteístas quaisquer, ou de religiões politeístas, tudo se aproveita, na medida em que as vibrações tenham, pelas suas qualidades, o alcance que se deseja em prol dos sofredores da Terra, encarnados e desencarnados. Não é verdade? Então, amigos, nem todos os espíritos sofredores presentes ao agrupamento mediúnico vão se comunicar, é óbvio. É quase que uma minoria numa reunião qualquer. Os selecionados para a manifestação mediúnica revelam a dor que trazem no íntimo, segundo as próprias características individuais, tipo rancor, violência, agressividade, mágoa, medo, tristeza, angústias, arrependimento, apego, especialmente às questões do materialismo em geral. Todos eles são, na verdade, profundamente infelizes e inseguros, a despeito de gritaria, ironia, zombaria, revolta, ameaças, que muitos proferem. Proferem longe da reunião mediúnica, tanto quanto no entorno delas, porque eles, quando é o caso, são aqueles escolhidos, aceitos, recebidos para ganharem o melhor recurso da espiritualidade através dessas reuniões. Mesmo assim, pede Emmanuel, ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos extraviados. Vejam quanta coisa útil para nós
que queremos viver, não é? O aprendizado quanto ao desempenho de qualquer um de nós nas reuniões mediúnicas, onde quer que nós vivamos. Por último desse capítulo, o item 4, assistência espiritual à equipe mediúnica do plano físico. Ou seja, os encarnados também, claro, precisam, merecem o recurso dos benfeitores. Os trabalhadores do plano espiritual que atuam na reunião mediúnica também não descuram do amparo aos membros da equipe encarnada, como esclarece Filomeno de Miranda. E aqui uma lembrança também, o fato de ficar muito claro que a espiritualidade desencarnada, invisível para a maioria de nós, está sempre nos ajudando no dia a dia do cenário humano em vida. Eles também sabem que os médiuns e trabalhadores espíritas, alcançando as bases doutrinárias que o Espiritismo faculta, são como que responsáveis por aquilo que depende deles, em termos de conteúdos doutrinários, conhecidos porque estudados, como também de tudo aquilo que seja empenho para o aperfeiçoamento moral. Porque isto eles podem ajudar, mas só vai acontecer na dependência do nosso empenho pessoal para tal. Não é verdade? Então, vamos ver com Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Encarregam-se de orientar aqueles que se comunicarão, auxiliando-os no entendimento do mecanismo mediúnico, para evitar choques e danos à aparelhagem delicada da mediunidade. Tanto que, no que diz respeito às comunicações psicofônicas atormentadas, tanto quanto às psicográficas de conforto moral e de orientação. Cuidam de vigiar os comunicantes, poupando os componentes da reunião, os encarnados, de agressões e de distúrbios defluentes da agitação dos enfermos mentais e morais, bem como das distonias emocionais dos perversos, que também são conduzidos ao atendimento. Lembrando algo que foi comentado em alguma outra época, talvez mais de uma vez, que cada grupo vai ampliando os seus horizontes de trabalho para que, com as bases do estudo e da experiência, ao longo do tempo, as equipes vão conseguindo entrar em contextos mais complexos, talvez por uma visão difíceis, requerendo condições de trabalho. Então, a equipe que coordena, ela não vai facilitar para que nós entremos em domínios quanto aos quais nós não tenhamos condições de auxiliar. É claro, qualquer um de nós, refletindo, aliás, faríamos igual, não é verdade? Se estivéssemos ajudando um pouquinho do outro lado. Pois bem, seguindo adiante, encarregam-se de orientar o critério das comunicações, estabelecendo de maneira prudente a sua ordem, para evitar tumulto durante o ministério de atendimento, assim como impedindo que o tempo seja malbaratado por inconsequência
do padecente desencarnado. Nunca improvisam, porquanto todos os detalhes do labor são devidamente examinados antes, e quando algo ocorre que não estava previsto, existem alternativas providenciais que impedem os desequilíbrios do grupo. Muito bem, Filomeno de Miranda. Esse é o texto de uma mensagem pelo Divaldo mesmo, que está em Reformador, lá de 2007, tanto quanto o texto anterior está no livro Seara dos Médiuns, quando aqueles instrutores foram citados. Então, meus amigos, nós vamos fazer assim, na medida que estamos olhando para o tempo de reunião. Nós vamos deixar para a semana que vem os recursos tecnológicos, que é algo também que é preciso nós nos enfronharmos. Até para que vejamos um certo grau de complexidade do que acontece do outro lado e do que demanda de espíritos muito bons, preparados, para que tudo transcorra como deve ser, em prol do êxito dos objetivos que precisam ser alcançados. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos continuar a nossa reunião, ela continuará sendo como que gravada, e eu vou, então, abrir para os participantes que desejarem, por uns minutinhos, de uma maneira objetiva, trazerem como que algumas observações ou dúvidas, comentários sobre o que nós examinamos hoje. Fiquem à vontade, desejando, é só abrir o microfone e comentar. Então, gente, muito bem. Leandro, boa noite. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. O que você Obrigado. gostaria de comentar? Eu queria comentar uma coisa que me chamou a atenção, o professor ensinando para a gente, a questão dos artistas nos casos de reconstrução de partes, né, destruídas assim do perispírito, do desencarnado. A gente teve a oportunidade assim de observar algumas vezes isso sendo feito. E é interessante, assim, uma das vezes eles mostraram que eles buscam a imagem que a pessoa tem, né, dela mesma, na memória dela, como uma base para poder reconstruir, por exemplo, o rosto deformado talvez por um tiro, né, um projétil. Eu já percebi também, assim, no princípio eu ficava com a dúvida, porque eu percebia sendo reconstruído glóbulos oculares, os aparelhos auditivos, e aí eu ficava em dúvida se eram encarnados ou desencarnados, e muitas das vezes me pareciam ser desencarnados pela gravidade das lesões, né, sendo reconstruídas. E aí pela questão mesmo de não lembrar na hora, né, dos estudos, eu me perguntei, mas por que estão sendo reconstruídos aparelhos sensitivos assim do corpo físico em pessoas desencarnadas? E aí me veio a orientação de que eles estão tão assim ainda presos à vida terrena, né, que a imagem deles, para que se volte um equilíbrio, é necessário que eles se reconstruam, né, a formação dos seus aparelhos sensitivos. Outra vez eu achei curioso também a forma como eles utilizam assim a reconstrução, como é feita a reconstrução.
Em alguns momentos, eles utilizam até o conhecimento médico mesmo para estimular, atrair células que produzem, né, o tecido conjuntivo e formação energética de bases, assim, que a gente percebe como se fosse vários tecidos se entrelaçando, assim, né, linhas, e essas linhas seriam como se fosse um suporte para que as células do tecido conjuntivo chegassem até o local e pudesse produzir o material da cicatrização, né, ou eventualmente até de diferenciação tecidual. E outras vezes é necessária assim, uma reconstrução muito rápida, e aí a gente percebia aquele efeito da impressora 3D, muito interessante. Então, um feixe de luz muito intenso, assim, na forma horizontalizada e ia reconstruindo, né, na maneira que a gente avalia assim, uma tomografia, uma ressonância, aqueles cortes, como se fosse reconstruindo os tecidos todos ao mesmo tempo. É o que a gente às vezes percebe, assim, principalmente nas reuniões de cirurgias espirituais lá do nosso centro espírita, que a gente participa apenas na palestra, né, presencialmente, assistindo a palestra, mas a gente, eventualmente, assim, dependendo da sintonia, é como se a gente captasse essas cirurgias sendo feitas, né? Muito bem, Leandro. Obrigado pelos seus comentários, sempre enriquecendo as nossas reuniões. Muito obrigado, Leandro. Muito bem. Alguém mais gostaria de questionar algum aspecto que foi examinado hoje no estudo? Temos mais uns minutinhos. Eu vou fazer um comentário enquanto, eventualmente, alguém ainda traga uma questão qualquer. Nós já comentamos um pouco isso antes. Nós sempre nos acostumávamos, não é, com a ideia de que o telefone toca de lá para cá. A ideia, lembram, de que tudo é como que organizado pelos benfeitores, portanto, desencarnados, e os médiuns, dentro das suas atribuições, ficam, não é, em torno, por exemplo, de uma mesa, aguardando as comunicações a partir das sintonias com os espíritos desencarnados que vão acontecendo durante o tempo da reunião, não é? Com ou sem manifestações simultâneas, que é algo que nós também já estudamos. Então, quando nós fizemos hoje e na semana anterior esses dois estudos, nós estamos vendo que é como se nós estivéssemos pensando em reuniões assim, em que tudo é planejado do outro lado, no decorrer do intervalo, por exemplo, de uma semana entre uma reunião e outra. E como é o telefone deles que toca aqui embaixo para nós, né, fica a ideia bem ajustada ao que nós estudamos hoje. Mas eu não posso deixar de lembrar que, de uns tempos para cá, não é? Nós estamos trabalhando com um telefone que toca e muito daqui para lá. De tal maneira que, quando nós abrimos um caso de uma criança dentro do espectro do autismo, ou uma senhora com uma depressão severa, ou um contexto que é um contexto que nós escolhemos por se tratar de um drama coletivo,
pedindo socorro para esse drama coletivo dos muitos que têm acontecido ao longo desses anos em que nós todos aqui estamos encarnados, nós estamos chamando a espiritualidade para nos ajudar em algo que nós aqui vamos como que escolhendo para que venha a devida ajuda deles em socorro a nós. Entendem? Então, reparem, quando pensamos desse modo, que tem sido algo muito comum, quase que todos os dias estamos enfronhados nisso, aqui é um pouco diferente. Mas mesmo assim, quando as coisas acontecem e quem dirige a reunião já vai pensando como utilizar o tempo da reunião mediúnica para atender a quem? Quais são os pacientes mais graves? Quais são os contextos de maior sofrimento que nós devemos dar a melhor atenção e o quanto antes? Nós estamos pensando e amigos espirituais nos acompanham. Então, nenhum pedido de ajuda é surpresa para os benfeitores, como poderia alguém pensar que fosse. Por quê? Porque os que vão trabalhando nessa seara vão formando como que uma equipe só entre encarnados e desencarnados. Sobretudo, claro, os que estão administrando a reunião, os que vão escolhendo o que é melhor para aquele dia. Eu até lembro de casos em que o drama aconteceu no dia da reunião. E mesmo buscando ajuda para o tal contexto, eu me lembro de alguns, vou até comentar com vocês em seguida, estava tudo pronto, por incrível que pareça. Vou contar uma que eu me lembro, talvez já o tenha feito antes. Quando foi há muitos anos atrás, se não me engano, em 2014, portanto, mais ou menos 9 anos atrás, não é? Eu estava numa quinta-feira pela manhã, tomando uma xícara de café e vendo as notícias no Bom Dia Brasil, vamos dizer, que é o noticiário da Globo mais cedo. E foi aí que eu soube da queda do avião da Malaysian Airlines, que foi atingido por um míssil russo por causa do conflito numa determinada região ao sul da Ucrânia, quando, aliás, aquela região foi tomada. O avião, claro, se espatifou, morreram 278 pessoas. Em instantes. Quando eu me deparei com aquela notícia, e por um costume de entrarmos em questões coletivas já de muitos anos, eu pensei assim, e agora? Me lembrei que, por ser quinta-feira, no Grupo Espírita Reencontro em Copacabana, as reuniões mediúnicas ou eram às segundas à noite ou às quintas à tarde. E aí eu pensei assim, vai ser hoje. E comecei a pensar como que nós poderíamos ter uma equipe, porque era um período de descontinuidade do trabalho, porque um ou outro tinha viajado para questões de trabalho. Eu não tinha uma equipe, vamos dizer, à altura do que seria cuidar de uma tragédia coletiva como esta. E aí eu vou contar para vocês. Eu combinei com algumas pessoas que estaríamos atendendo este caso logo a seguir à tarde. E como eu sabia que eu teria uma médium só para aquela quinta tarde,
eu telefonei ou mandei mensagem, não me lembro bem, porque já fazem quase uma década, para 2 médiuns, com quem eu já havia tido reuniões em Portugal, em viagens em que, além de levar a sementinha do conteúdo do estudo espírita, nós sempre procuramos reuniões mediúnicas com as equipes de lá, e poderiam ser equipes do Uruguai ou dos Estados Unidos, não importa. Enfim, e aí, elas estando em Portugal, uma em Coimbra e a outra em Lisboa, eu expliquei a situação, eu as conhecia quanto ao seu potencial mediúnico, porque eu tinha estado com elas antes, e aí eu digo qual é o motivo do contato, e elas prontamente. Uma delas tinha até um compromisso, porque ela fazia doutorado na Universidade de Coimbra, ela se prepara para ficar à disposição no horário. Um pequeno grupo em Copacabana, o grupo original, e elas 2 em 2 cidades de Portugal. E aí o que acontece? Fizemos o trabalho em Copacabana, de certa maneira, todo o resgate se deu naquela tarde. A espiritualidade já tinha um hospital de campanha no mundo espiritual, devidamente organizado, contando com os fluidos vitais da equipe encarnada, equipe mista entre o grupinho no Brasil e outro grupo menor ainda, cada uma na sua residência. E tudo entrosado e funcionou maravilhosamente bem. E se vocês quiserem, uma das médiums, hoje ela vive no Brasil, terminou o doutorado, ela escreveu várias psicografias enquanto os atendimentos ocorriam. Psicografias de espíritos que foram acolhidos. E, por último, de um espírito amigo que coordenou do outro lado a reunião, e ele vem agradecer o empenho de todos, que, ajudando cada um pouquinho, permitiram que, na união dos dois lados, o melhor acolhimento pudesse ter havido no próprio dia da tragédia, abreviando o sofrimento para que ele não se prolongasse. Então, eu prometo que eu vou ver aonde é que estão essas mensagens e vou compartilhar com vocês aqui no grupo. Tá bom? Podemos conversar sobre elas na reunião da semana que vem, já a primeira segunda-feira do mês de fevereiro. Então, era isso que o estudo me fez lembrar agora há pouco, e eu estou aqui compartilhando com vocês. Alguma outra questão? Ou deixamos qualquer aspecto para a próxima segunda-feira e faremos agora a nossa corrente magnética, a nossa prece em benefício, como sempre fazemos todas as segundas, contando com a generosa contribuição fluídica de todos vocês que desejarem participar, para que a espiritualidade socorrista, toda ela como que presente, aguardando que nós façamos esta outra pequena etapa de contribuição. Todos bem? Então vamos. Eu queria apenas aproveitar, antes de seguirmos para a corrente, vocês devem ter notado a presença de pessoas por uma primeira vez, não é? Então, eu queria aproveitar e dar as boas-vindas novamente, em nome de todos do grupo, tanto para a Rita, a Stephanie, a Cristina, a Mônica, a Vera, a Beth, a Nani,
Todas elas, a princípio, moram nos Estados Unidos e fazem parte de um grupo de estudo de uma outra natureza que, claro, se relaciona com as questões da mediunidade. Então, sejam todas muito bem-vindas, sigamos juntos e vamos nos preparando para as atividades que no futuro serão com todos nós devidamente abraçados. Tudo bem? Então, queridos, vamos nos preparando. Eu queria lembrar de novo duas coisas. A reunião ela começa às 19 horas do horário de Brasília. Então, vocês lembram das coisas do jardim de infância do estudo da mediunidade? Uma coisa chama-se assiduidade, a outra chama-se pontualidade. Então, fica a dica para que todo mundo, claro, lembrando dos fusos, né? Estados Unidos, 2 horas a menos, na maioria das vezes. Eu vi a Ariane, na Itália, com a bebê no colo, não é? Embalando a menina. Na Itália, 11 horas da noite, o horário que nós aqui temos, o das 7, enfim, cada um se ajustando direitinho para que não deixemos de lado, por ser uma reunião online, daqueles aspectos bem básicos das reuniões espíritas mediúnicas, sobretudo, né? Então, meus amigos, a outra coisa é a água, não é? Tenham consigo um pouquinho de água para que ela seja fluidificada, uma garrafa pequena, grande, uma jarra, como acharem melhor, tá bem? Se qualquer um de vocês entender que deva hoje receber, ao invés de ajudar na imposição de mãos, pelo pensamento, pode se recolher, pode acostar-se, pode ficar na postura para receber, porque a espiritualidade amiga já está toda a postos, tá bem? Fica a critério de cada um. Então, meus amigos, que nós possamos orar, lembrando de todo esse potencial que o ser humano possui de contribuir com os benfeitores, porque temos corpo físico, porque temos duplo etérico, ectoplasma, fluido vital, trilhões de moléculas sadias, que são uma usina, divina, aliás, na sua essência. E nós aqui, Jesus, agradecendo a amizade, a condição de família cheia de afinidades entre os seus integrantes, nós vamos, como que lembrando as dores da humanidade nestes tempos tão difíceis, porque o mundo experimenta. Nós vamos formando como que uma espécie de um cinturão, uma corrente, imaginando-nos de mãos dadas, de corações entrelaçados, como irmãos e como amigos, em conjunto com tantos benfeitores, imaginando-nos na linha do Equador, abraçando o planeta Jesus, para o qual tu és o Cristo divino, o governador, o modelo e guia. De tal maneira que nós vamos deixando fluir carinhosamente o melhor que possuímos para
entregá-lo em tuas mãos, buscando Maria de Nazaré, a divina Senhora do amor, buscando José da Galileia, os amigos apóstolos que estiveram contigo há 2000 anos, os 72 discípulos, os 500 da Galileia, da Judeia, de Cafarnaum, do Tiberíades, de Belém, de Jerusalém, da Idumeia, de tal maneira que, como uma família, entre pequenos, nós, e grandes, vós, nós estejamos todos doando para que haja cura dos doentes que viveram recentemente. As epidemias, pandemias, endemias, os acidentes de meios de transporte, a violência em função das guerras e conflitos, gerando vítimas desencarnadas ontem, ontem, seja no Paquistão, em Peshawar, seja em Jerusalém, seja em Jenin, na faixa de Gaza. Aqui estamos, Senhor, te suplicando, e a toda esta tão linda espiritualidade que abraça conosco o mundo inteiro, por todos aqueles que estão vivendo os dramas das doenças, milhares, como que acometendo milhões no mundo todo, doenças clínicas, o câncer, os dramas neurológicos, as doenças cardiovasculares e outras muitas por vírus, bactérias e outros micro-organismos. Os que estão doentes agora, os que desencarnados outrora, para que ninguém fique sem o devido amparo, a devida assistência, te suplicando pelos suicidas, pelos milhões de abortados, pelos refugiados, pelos imigrantes, tanto quanto Jesus, e muito pela tribo indígena dos Yanomamis no Brasil. As criancinhas famintas, desnutridas, que desencarnaram nos últimos 4 anos. Centenas de nossos irmãos, por quem nós, agora, solicitando que os mais lindos espíritos venham salvar os que sobreviveram até hoje, tanto quanto acolherem os que não conseguiram sobreviver e possam estar carecendo do amparo divino direto, mas, sobretudo, através deste magnetismo que flui de uma usina construída sob a inspiração do teu amor. Que todos nos sintamos solidários, agindo em prol de tanto sofrimento do que há na Terra por agora. Que o teu amor, Jesus, nos inspire na solidariedade
na compaixão, na empatia e em tudo mais que possa significar a ação de cada um e de todos por um planeta que é tão lindo, mas tão sofrido, para que haja regeneração, transição na direção da luz, do bem, do amor e da verdade. Muito obrigado a todos os amigos presentes e dessa forma, em comunhão divina, nós possamos concluir o nosso encontro de hoje. Que assim seja. E muito obrigado.